Dia, paz do Senhor, que Deus te abençoe muito nessa manhã de terça-feira. Feriado por aqui, não sei como é que é na sua cidade, mas que Deus traga uma palavra de ânimo para a sua vida. Que nós possamos contemplar as obras do Senhor em nós, por meio de nós, ao nosso redor. Que Deus te abençoe muito nessa manhã e que a palavra de Deus venha mesmo como uma flecha no nosso coração, para que a gente seja direcionada para o centro da vontade do Senhor. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos, entregar esse momento ao Senhor mesmo, para que Ele venha falar por meio da minha boca aos nossos corações. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por mais um dia de vida, por mais um momento em que nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Obrigado pela permissão de estarmos aqui reunidos como igreja em Cristo, Pai. Ainda que seja no ambiente virtual, Pai, o Senhor está em todos os lugares porque o Senhor é onipresente, Pai. O Senhor sabe de tudo aquilo que nós precisamos porque o Senhor é onisciente, Pai. Então vem, Pai, com Teu poder e transforma mesmo a nossa forma de ver a vida, os nossos corações, a nossa perspectiva, as nossas percepções, Pai. O Senhor é todo poderoso, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, me usa como instrumento do Senhor nessa manhã para levar a Tua palavra, o Teu conhecimento e a Tua vontade para as pessoas que estão aqui, sejam agora ao vivo ou seja depois na live gravada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe muito nessa manhã. Eu confesso que a live de hoje me gerou um incômodo em mim. Um incômodo positivo, e é na hora que Deus esmaga o nosso ego, né? Que a gente é testado também. Até ontem à noite eu não tinha exatamente uma palavra para trazer aqui. E se você me segue aqui há um tempo, você sabe que eu sempre posto, né, o tema da live antes. E até ontem à noite eu não tinha exatamente o tema, mas depois eu entendi, porque eu estava tão atribulada com as coisas que estavam acontecendo, meu celular quebrou a tela, um monte de coisa meio que tentando me paralisar. E aí ontem à noite, ao ler um devocional exatamente do dia, me trouxe assim: a santidade contente é o sermão mais impetuoso, mas o Senhor deve concedê-la a você, ou seja, alegria. Busque-a nesta manhã antes de lançar-se ao mundo. Quando nos alegramos na obra do Senhor, não precisamos temer estar demasiadamente alegres. Por que isso tocou tanto meu coração e acendeu assim de uma forma muito sobrenatural? Porque na última semana, nos últimos 10 dias, ainda que nós estivéssemos vivendo aqui em casa alguns momentos de desafios da vida mesmo cotidiano, eu fui tomada por uma alegria e um contentamento tão inexplicável que eu não sabia traduzir em palavras o sentimento. Deus me permitiu sentir uma alegria, e aqui eu falo de sentimento, mas não é só sentimento. Foi uma experiência com o Senhor tão sobrenatural, de contemplar uma alegria, que eu tava parecendo aquele pessoal, sabe como a gente brinca, né? Boba alegre. Eu tava parecendo boba alegre. E aí, quando eu li esse devocional de que nós, quando contemplamos as obras do Senhor, nós não precisamos temer estar demasiadamente alegres, eu entendi que era sobre esse testemunho que o Senhor queria trazer para todos nós hoje, inclusive para mim. Ou seja, Deus permite que a gente viva coisas surpreendentes. E durante muito tempo, esse foi um dos pedidos do meu coração para Deus, que eu pudesse vivenciar a alegria, que eu pudesse sentir uma alegria diferente da que eu estava acostumado. Eu tenho um perfil, uma personalidade, um temperamento melancólico. Se você é uma pessoa melancólica, você vai saber do que eu estou dizendo. Eu tenho muita facilidade em entrar em sentimentos, em pensamentos, em emoções negativas. Então eu preciso sempre me vigiar e trazer à memória aquilo que me traz esperança, porque se eu não cuido, eu tenho uma tendência mais à introspecção, a ficar remoendo as coisas. E durante muito tempo a minha oração, é sério, quando eu falo muito tempo, é pelo menos durante os últimos 5 anos, as minhas 2 orações relacionadas a emoções
era sempre assim: Senhor, me ensina a amar e me ensina a ser alegre, a vivenciar, a deleitar-se na alegria. E nas 2 últimas semanas eu comecei a experimentar uma alegria que eu nunca tinha sentido. Uma alegria que não era só das coisas estarem acontecendo, porque, eu repito, na minha casa a gente está vivendo vários desafios, o Rodrigo está vivendo desafios, eu tenho vivido desafios, mas era uma alegria contemplativa, diferente de tudo que eu já vivi, não estava relacionada à circunstância. Era uma alegria que eu comentei com a Júlia, eu falei: gata, eu tô sentindo algo diferente. Por mais que algumas coisas parecem estar totalmente fora do controle, o meu coração está sendo tomado. Não só o meu coração, mas o meu olhar, por uma alegria contemplativa no Senhor. Então, assim, é uma alegria que excede a minha perspectiva. Eu não sei se eu tô conseguindo passar para vocês exatamente isso. E aí ontem, esse mesmo devocional trouxe a referência de um texto que eu quero ler com você. O Salmo 92 fala assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade, ao som da lira e de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Ou seja, aqui ele está falando de um relacionamento, né? Anunciar de manhã o teu amor e à noite a tua fidelidade, ou seja, uma pessoa que está em relacionamento próximo, íntimo com o Senhor. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos. Leva-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. O insensato não entende, o tolo não vê, que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam como todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre, pois tu, Senhor, é exaltado para sempre. E lá na frente fala: os justos florescerão como palmeira, crescerão como cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus, mesmo na velhice, e darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Esta é a minha rocha, nele não há injustiça. Quando eu li esses versículos do Salmo 92, eu falei: meu Deus, é exatamente isso que eu estou sentindo. Porque nesses últimos tempos, desde que nós nos mudamos para cá e até mesmo antes, Deus tem falado tanto ao nosso coração, nos dando tanta respostas diárias na palavra dele, usando pessoas para nos falar, para trazer palavras de conhecimento, mas sobretudo na palavra e na oração. Deus tem respondido muito, tanto a mim quanto ao Rodrigo, me usado como canal para trazer palavras para o Rodrigo e também dele para mim. E aí, quando eu li isso, eu falei: essa alegria é fruto desse relacionamento íntimo. O que o Senhor tem liberado na minha vida, que eu creio que é o que Ele tem para liberar para você hoje, e essa é uma live de encorajamento muito mais do que qualquer outra coisa, é que esse relacionamento que nós temos construído com Deus, pela permissão e pela graça dEle, tem nos feito vivenciar e experimentar coisas muito maiores do que nós imaginávamos ser possível viver, tanto em experiências com Deus, quanto em emoções, em experiências internas nossas de cura, de libertação, de experimentação do mundo com os olhos de Cristo, deleitando-se naquilo que Deus tem feito. Porque, embora os desafios venham, e eles vêm mesmo, ontem quando o celular quebrou, domingo, quando o celular quebrou a tela, eu falei: meu pai, eu não estou nem podendo ter esse gasto agora, esse investimento, que eu tenho que consertar porque é a minha ferramenta de trabalho, é com o meu celular que eu divulgo os meus, né, eu passo para frente os meus resumos, é com o celular que eu faço as minhas lives, e virou uma ferramenta de trabalho. E ainda assim Deus vem e traz palavras de conforto, de orientação, de encorajamento. E aí, quanto mais a gente tem se aproximado de Deus, mais a gente tem se fortalecido para superar esses desafios da vida. E mais a gente tem contemplado que tudo que nós estamos passando tem um propósito de edificação do nosso caráter,
da nossa mentalidade, do nosso emocional. E eu falo aqui da minha casa, mas eu tenho certeza que isso também está acontecendo na sua casa. Acontece que se a gente não tem um relacionamento íntimo com o Senhor, nós seremos como esses tolos que aqui no Salmo 92 fala. Os insensatos não entendem, o tolo não vê. Não vê quem não tem relacionamento íntimo com o Senhor. A partir do momento que nós passamos a ter esse relacionamento, nós vamos enxergar as provações, os desafios, as circunstâncias, desagradáveis às vezes da vida, como um propósito maior no Senhor. O próprio texto fala assim, tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos. Levam-me a cantar de alegria, como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. O insensato não entende e o tolo não vê. Ou seja, quando a gente entende que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito de edificação no Senhor, tem a permissão, a mão permissiva de Deus para que as coisas aconteçam na nossa casa, na nossa vida. E aí a gente começa a se apropriar de uma alegria muito maravilhosa. E aí eu fui pesquisar nessa manhã qual foi a situação em que a gente vê Jesus se alegrando. Eu falei assim, gente, porque eu sei que tem alguns versículos, se não me engano 3 na Bíblia, que a gente vê que Jesus chorou. Um é na morte de Lázaro, então Jesus se compadece com os nossos sentimentos. Mas eu falei assim, aonde está algum exemplo em que Jesus ficou alegre? E aí eu peguei um texto que está em Lucas 10. Para falar a verdade, foi o único que eu vejo que Jesus ficou alegre. Talvez haja mais, mas foi o que eu encontrei. Em Lucas 10, Jesus tinha acabado de enviar 72 discípulos para fazer a obra dele. Então é uma viagem missionária, grandiosa, uma comitiva que Jesus pega ali com essas pessoas e manda de 2 em 2 para vários lugares para fazer a obra do Senhor. Ou seja, Jesus estava ali operando milagres com aqueles discípulos, estava operando milagres, estava fazendo coisas sobrenaturais, e aí de repente ele separa 72 e envia em seu nome para fazer os mesmos milagres que ele estava operando. Ou seja, Jesus estava ensinando aquelas pessoas na prática. Vão em meu nome, e em meu nome vocês farão coisas grandiosas. E quando aqueles discípulos voltam, aqueles 72 discípulos voltam, olha o que diz no versículo 16. É Lucas 10, versículo 16 em diante, eu vou ler para vocês. Aquele que lhes dá os ouvidos está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando, mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Aquelas pessoas tinham feito coisas em nome de Jesus grandiosas, que elas nunca imaginaram. Aquilo que elas estavam vendo Jesus fazer, de repente elas começaram a fazer também. Deus proporcionou essa possibilidade para eles, essa graça. E aí ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus se alegrou no Espírito Santo e disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do seu agrado, pois assim te alegra. Olha que coisa maravilhosa. Jesus se alegra justamente quando esses discípulos demonstram que eles aprenderam do Senhor as coisas e foram usados pelo Senhor, por Deus, para fazerem coisas grandiosas, assim como Jesus estava fazendo. Então é um versículo que mostra a alegria de Jesus. Mas quando a gente olha no versículo 21, fala assim, naquela hora, Jesus alegrou-se no Espírito. Então não é simplesmente uma alegria da carne, mas é uma alegria do Espírito. E quando eu li isso daqui, eu entendi que a alegria que eu estava sentindo
não era uma alegria da minha carne, era uma alegria do meu espírito. E quando a gente pega o texto de Gálatas, a gente vê que os frutos do Espírito são Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, Jesus estava manifestando o fruto do Espírito na vida dele e ensinando também os seus discípulos como se alegrar. Quando ele fala, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, ou seja, alegrem-se não porque vocês estão sendo usados, alegrem-se não pelo um ego inflado, não foi mérito de vocês, mas alegrem-se porque os seus nomes estão escritos nos céus. Ou seja, alegrem-se porque Deus, com a sua graça maravilhosa, escolheu vocês. E quando Jesus fala assim, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e dos cultos e revelaste aos pequeninos. Na mesma hora eu vejo esse salmo falando aqui, como são grandes, o insensato não entende, o tolo não vê. Embora os cultos da época parecessem ser os mais sensatos, os mais sábios, na verdade, Deus escolheu aqueles pequeninos, Deus me escolheu, Deus escolheu você para fazer as obras do Senhor. Ele não escolheu a gente pelo mérito, mas Ele escolheu pela graça. Então eu preciso me alegrar não pelo que eu tenho feito, mas porque Jesus tem me escolhido. Jesus tem me separado, da mesma forma você, porque nós o buscamos de todo o coração e nos permitimos ser buscados por Deus. Deus nos escolheu e nós aceitamos o chamado do Senhor. Quanto mais a gente se lançar nesse relacionamento, mais a gente vai viver os frutos do Espírito em nós. E quando eu vejo que eu tenho pedido coisas a Deus que são exatamente os frutos do Espírito, eu me alegro muito no Senhor por Deus estar me dando esse discernimento. O que nós temos buscado, o que nós temos pedido a Deus. Por muito tempo eu tenho clamado também por domínio próprio na minha casa, com os meus filhos. E eu sei que quanto mais a gente pede essas coisas, muito mais do que as bênçãos materiais, isso alegra o coração do Senhor. Porque nós temos buscado os tesouros que não são da terra, os tesouros que são do céu. E eu não digo isso dizendo que eu nunca tenho buscado os tesouros da terra, porque eu, como mulher vaidosa que sou, tenho sim, e tenho pedido perdão sempre a Deus por muitas vezes pedir isso muito mais do que as outras coisas. Mas quando eu vejo que Jesus ficou alegre e instrui aquelas pessoas a se alegrar não no ego, mas na escolha de Deus, na presença de Deus, isso acalma muito o coração. E isso dá uma perspectiva de como nós devemos nos direcionar ao Senhor, como nós devemos nos portar diante do Senhor. Quais têm sido os motivos de alegria que têm tocado o seu coração? São as bênçãos de Deus ou é a presença de Deus que mais tem alegrado o seu coração? São as bênçãos materiais, palpáveis, né? Prosperidade, saúde, enfim. Ou é a presença de Deus, mesmo no meio de tantas tribulações. Quando Jesus fala, em João 15:9, fala assim, como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, em seu amor permaneço. Tenho-lhe dito essas palavras para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. Ou seja, uma alegria completa é uma alegria que está alicerçada na presença, na permanência de Deus na nossa vida. E quando a gente se distrai com as coisas do mundo, a gente perde essa conexão. Assim como eu perdi. Ontem eu estava resolvendo tanto problema, inclusive do meu telefone, que eu perdi a conexão com Deus. Só que à noite eu clamei, eu falei, Senhor, me dá o direcionamento da tua palavra, se é da tua vontade que eu faça a live, porque talvez não fosse da vontade de Deus eu fazer. E tá tudo bem, eu teria que aceitar, porque não é o meu ego, é a vontade de Deus.
E aí eu falei, Senhor, me dá a direção da tua palavra, para que a minha alegria esteja completa. Eu não estaria em paz se eu não tivesse direcionamento do Senhor. Porque a minha alegria hoje está na permanência do Senhor. E estando na permanência do Senhor, eu tenho vivido, tenho experimentado, eu tenho visto tantas coisas, tantas obras de Deus, que isso traz uma alegria diferenciada ao meu coração. E é essa contemplação que nós precisamos ter. Quando a palavra fala, né, traga à memória aquilo que te traz esperança, aí também está a raiz do testemunho. Quando eu testemunho as coisas que acontecem na minha vida, quando você testemunha as coisas maravilhosas que acontecem na sua vida, nós plantamos sementes de alegria e esperança no coração das outras pessoas também. Nós semeamos a alegria do Senhor, o deleite do Senhor no coração das outras pessoas. E aí, quando eu pego em Filipenses 4:4, fala assim, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Ou seja, a alegria, ela vem de estarmos próximos de Deus, de estarmos juntos do Senhor, de estarmos com a certeza de que Jesus está perto. E quando eu vejo Jesus se alegrando ali com a volta daqueles discípulos, eu lembro de um texto em João 14 que fala assim, creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então eu vejo a coerência de Jesus. Ele se alegra quando aqueles discípulos voltam fazendo coisas grandiosas em nome de Jesus. E ele já está mostrando o que seria depois que ele não estivesse mais aqui, de corpo presente na terra, mas de corpo presente no céu. Ele mostra que ele se alegra com a escolha do Pai a respeito de nós pequeninos. Nós somos tão insignificantes e ainda assim Deus nos escolhe, nos chama para fazermos coisas grandiosas, para vivermos os seus mandamentos, para fazermos a tua obra por onde nós passarmos. E nós viveremos a alegria do Senhor em contemplar o propósito de Deus. Não é a alegria em sermos usados, mas é a alegria em contemplar os frutos por meio também da nossa vida, na nossa vida e por meio da nossa vida. Mas é a glória do Senhor. É louvar o Senhor por aquilo que Ele é e pelas maravilhas que Ele faz. É contemplar todos os dias, de manhã, de noite, de tarde, o toque do Senhor, a fala do Senhor, o movimento do Senhor. Mas para isso nós precisamos permanecer, como diz no Salmo 92. E aí, para a gente finalizar, eu queria deixar um último salmo com você. É o Salmo 70. Fala assim, livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam, desprezados, os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Quando eu leio isso, eu vejo o cuidado do Senhor. Todos nós precisamos do socorro e da libertação do Senhor, nas mazelas do nosso coração, na nossa falta de perdão, no nosso coração amargurado, nas resistências do nosso ego, na vaidade, no nosso orgulho. Então nós precisamos sim do socorro do Senhor, da libertação. E para isso nós dizemos, Senhor, apressa a curar, a moldar o meu coração. Eu clamo pela tua presença, Senhor.
Quando o salmista fala assim, apressa-te, é um pedido de socorro, de desespero. Vem logo, Deus. Vem logo ao meu encontro, à minha necessidade. E muda aquilo que eu não tenho condições de mudar. Quando eu pedia alegria para Deus, era nesse sentido. Era, Deus, eu não consigo mudar a minha natureza. Eu quero estar no lugar e contemplar, e ser leve, e ser alegre, e não criar empecilhos, porque muitas vezes não tinha empecilhos, mas eu mesma criava empecilhos no meu coração, na minha mente. Criava situações de afastamento, de não aproveitar o momento que Deus tinha permitido viver. E quando eu fazia isso, de ir, por exemplo, para uma praia com a minha família e não conseguir curtir porque eu estava tão preocupada com o meu corpo, por exemplo, ou tão preocupada se estava certo, estava errado, se os meninos estavam bem ou não. Eu criava tanto empecilho dentro da minha cabeça que eu não conseguia desfrutar a bênção que Deus tinha permitido que eu vivesse. Mas quando eu olho aqui para o Salmo e fala assim, regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Hoje eu entendo que o que mudou foi a busca e a permissão de ser encontrado pelo Senhor. Foi o coração aquebrantado pedindo por essa libertação. Quando nós não reconhecemos aquilo de ruim que está dentro de nós, nós não damos a oportunidade da luz vir sobre as trevas. Quando eu não reconheço que há orgulho, vaidade, ressentimento dentro do meu coração, eu não permito me abrir para o perdão, me abrir para o molde do Senhor. Eu me fecho. E Deus, Ele é um Deus de amor. Ele nunca vai entrar de forma invasiva dentro de você, arrombando a sua porta. Não, Ele só vai bater a porta. Mas quem estiver com o coração quebrantado, disposto, vai abrir. E vai possibilitar viver nesse relacionamento íntimo e permanente coisas grandiosas no Senhor. Assim como eu vivenciei essa alegria que eu não sei expressar em palavras, eu desejo que você vivencie coisas grandiosas no Senhor. E se visite. Você tem se alegrado em coisas do mundo ou em coisas do céu? Você tem se alegrado muito mais no seu ego ou nos frutos da obra de Deus na sua vida? Quais têm sido os motivos de alegria no seu coração? Qual tem sido o tipo de alegria? Porque o mundo vai nos permitir muitas alegrias. Se você é um dependente químico, talvez você olhe e fale assim, a droga me traz alegria, mas depois traz um vazio devastador. Mas a alegria do Senhor é permanência, e contemplar as obras e a graça imerecida do Senhor todos os dias na nossa vida vai cultivar em nós um espaço de alegria que é inexplicável. Então, que a gente possa reservar momentos de qualidade para louvar a Deus de tudo aquilo que Ele tem feito, mas de quem Ele é na nossa vida. Por Deus tem permitido com que nós estejamos próximos dEle por meio do sacrifício de Jesus. Contemplar a alegria em estar próximo de Deus por meio de Jesus. Contemplar a alegria de estarmos vivos. Contemplar a alegria de estarmos sendo abençoados em tantas áreas, direcionados, educados, disciplinados por Deus. Contemplar a alegria mesmo em momentos de aflição, porque Deus está no controle. E tudo aquilo que acontece tem um propósito de Deus na nossa vida. Os propósitos de Deus são maravilhosos, são perfeitos. E aí eu volto com esse versículo que ficou muito forte para mim. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. A obra das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor. Como são profundos os teus propósitos. Quais os motivos que você tem para se alegrar hoje dos propósitos que Deus tem permitido você viver? Quais são as obras que você tem percebido, vivenciado dentro e fora da sua casa, na sua vida e por meio da sua vida? Alegrem-se nisso. Na última semana eu fui visitar o filho de uma amiga minha que nasceu com muitos problemas de saúde. E eu senti uma alegria contemplativa tão maravilhosa no olhar daquele bebê, que mesmo passando por tantas dificuldades, tinha um olhar tão penetrante,
tão abençoado, que eu vi tanto a presença de Deus naquela criança, que eu falei assim, não importa as circunstâncias que a gente viva, a graça do Senhor se manifesta, a obra do Senhor se manifesta, o brilho do Espírito Santo se manifesta. Então que a gente possa, todos os dias, de manhã e de noite, em todos os momentos da nossa vida, contemplar e agradecer e louvar por quem Deus é e pelas obras que Ele faz. Que isso venha mesmo como um propósito para você, um compromisso diário de agradecer, de contemplar, de tirar um tempo de qualidade para permanecer na presença de Deus e contemplar diariamente. Clame ao Espírito Santo pelos frutos dele na sua vida. Se você deseja mais amor, mais alegria, como eu desejei, mais domínio próprio, de repente você está precisando de mais paz, de paciência. Eu não sei o que você está precisando, mas lá em Gálatas 5 você tem uma boa lista para olhar e validar. Senhor, eu preciso disso, me permita vivenciar isso, experimentar como eu nunca experimentei, assim como eu tenho experimentado o amor e a alegria e muitas vezes o domínio próprio. Eu ainda quero muito mais do domínio próprio, confesso. Mas que Deus possa derramar com a sua graça, assim como manifestou na alegria de Jesus, que seja a alegria do Espírito, que seja o amor do Espírito, a paciência do Espírito e tantos outros frutos aí. Em nome de Jesus, vamos entregar a Deus esse momento em oração. Senhor meu Deus, apresentamos diante de Ti, Pai, os pedidos de cada um dos Teus filhos aqui reunidos, Pai. Eu não sei o que eles precisam, eu não sei o que eles anseiam, mas o Senhor sabe, Pai. Eu lhe agradeço por me permitir vivenciar essa alegria de uma forma que eu nunca imaginei vivenciar e experimentar. Eu lhe louvo, Pai, por quem Tu és e por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e por meio da minha vida. E eu lhe peço, Pai, que o Senhor venha ao encontro da necessidade de cada um dos Teus filhos aqui, Pai. Derrama mesmo, Pai, a graça do Senhor e que eles possam usufruir dos frutos do Espírito. Que a nossa caminhada seja uma caminhada de permanência no Senhor. Que o Senhor nos traga à memória todos os dias aquilo que nos traz esperança. Que o Senhor nos sinalize os propósitos. Que a Tua palavra venha mesmo como resposta diária para todos nós, como um guia. Não nos deixe desamparados ou perdidos, Pai. Mas transforma o nosso coração em um coração aquebrantado, um coração disposto a abrir-se por completo, Pai, desnudo diante do Senhor, para que o Senhor transforme as nossas trevas na luz do Senhor, para que nós sejamos como aqueles discípulos, alegres não por aquilo que nós fazemos, mas por termos o nosso nome escrito nos céus, pela graça merecida do Senhor, pela bênção de Jesus na nossa vida, que nos dá acesso a essa salvação, a essa filiação no Senhor, Pai. Que o Senhor nos conceda, sim, a salvação por meio da fé, mas também a libertação, a cura de todas as mazelas do nosso coração. A libertação de tudo aquilo que tem nos prendido no mundo das trevas. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que venha sobre nós a unção do Espírito Santo nessa manhã. Traz discernimento aos nossos corações, traz entendimento, Pai. Que toda revolta se transforme em obediência, em devoção ao Senhor, Pai, unicamente ao Senhor. Que toda ansiedade se dissipe em alegria, em esperança, em propósito, em entendimento e em obediência, Pai. Que todo medo caia por terra em nome do Senhor Jesus. E que nós estejamos firmes na rocha, assim como fala a Tua palavra, Pai. Assim como fala a Tua palavra aqui no Salmo 92, Pai. Em nome de Jesus. Fala, mesmo na velhice darão frutos e permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. O Senhor é a minha rocha. Em você não há injustiça. Em nome do Senhor Jesus, Pai, dissipa toda a vontade do nosso coração em fazer justiça com as próprias mãos. Nos discipline, nos oriente, nos molde, Pai, conforme a Tua vontade, conforme o Teu propósito para cada um de nós. Nós entregamos a nossa vida no Senhor, consagramos tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos nas Tuas mãos, Pai. Faça morada dentro da nossa casa, nas nossas famílias, transformando os nossos relacionamentos.
Faça morada dentro de nós, nos moldando conforme a tua vontade, os teus propósitos para a nossa vida, para a vida de cada um de nós aqui, Pai. Que nós tenhamos a certeza de que somos filhos amados porque cremos, aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Em nome do Senhor Jesus, Pai, perdoe os nossos erros. Perdoe todas as vezes que nós depositamos a nossa fé, a nossa alegria, as nossas emoções, pensamentos em outras coisas que não são a vontade do Senhor. Perdoa, Pai, mas nos traz para a luz, nos direcione para esse caminho de alegria, de salvação, de contemplação no Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que haja muita alegria na sua vida, que haja muita contemplação das obras do Senhor e que Ele nos capacite, nos direcione. Jesus chamou aqueles 72 discípulos, mas Ele não fez aquilo ali só para os 72. Nós somos chamados também para obedecermos os mandamentos e sermos usados, assim como aqueles discípulos foram. Não porque nós somos bons, mas porque Deus nos chamou, mesmo sabendo que nós somos pequenos. Porque Ele quer nos usar. Ele não precisa, mas Ele deseja. Então que seja feita a vontade dEle e não a nossa. Que seja a glória dEle e não a nossa. Em nome de Jesus. E que os frutos do Espírito venham de maneira sobrenatural e sejam percebidos mesmo, como eu percebi essa alegria que excedeu todo o meu entendimento. Algo que eu nunca imaginei vivenciar. Que você possa ter experiências tão grandiosas como essa e ainda maiores, para que a glória do Senhor seja manifestada na sua vida e você louve o amor imerecido, a graça imerecida dele sobre a sua vida e isso transborde por todos os seus entes queridos, familiares, relacionamentos, nos moldando e nos santificando dia após dia, em nome de Jesus. Um beijo grande, fiquem com Deus, que Deus abençoe muito a sua terça-feira e que a graça de Deus seja realidade na sua vida, perceptíveis aos seus olhos, em nome de Jesus. Um beijo grande, fiquem com Deus.